Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lizzie Remota, eu sou advisor aqui no Education USA de São Paulo. Eu estou aqui para dar continuidade ao Education USA Web Series. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tutorial de escrita de essays, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é importante escrever em uma redação para as universidades americanas. Vou falar um pouquinho sobre personal statement, tá? Então, essa série aqui, eu vou dar alguns exemplos também de redações que foram muito bem avaliadas pelas universidades, foram redações super bem sucedidas. Vou estar mostrando esses exemplos, eles vão ser de undergraduate, ou seja, para as pessoas que estão se candidatando para a graduação, mas para você também que tem um interesse em fazer um mestrado nos Estados Unidos, está se candidatando, de repente isso aqui também é um tutorial muito interessante para você, tá? Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o Education USA. Então, o que é o Education USA? O Education USA, a gente é a fonte oficial de estudos nos Estados Unidos, somos afiliados ao Departamento de Estado do governo americano, e a nossa missão realmente é promover o ensino superior nos Estados Unidos, né? Seja para você que quer fazer uma graduação, uma pós, um PhD, enfim, você pode sempre contar com os serviços do Education USA, tá? O Education USA não existe só no Brasil, sempre a gente tem uma representação diplomática do governo americano, tem o Education USA, então a gente tem mais de 450 escritórios em todo o mundo, e no Brasil a gente já tem quase 41 escritórios, tá? Eu tô falando aqui de São Paulo, mas de repente você consegue achar o escritório mais próximo à sua residência, ok? Então vou falar um pouquinho sobre as S's, na verdade. Eu queria mostrar para vocês que o application para uma universidade americana existem vários passos, né? Então a gente precisa de um histórico, seja da graduação, seja do seu ensino médio. Algumas universidades vão pedir um currículo, dependendo do curso para onde você está se candidatando e também para qual nível, as cartas de recomendação, testes acadêmicos. Se você está pleiteando para uma bolsa, também os formulários de bolsa de estudo. E além disso, a gente tem as redações, tá? Então eu vou falar hoje das redações, vou dar exemplos de redação. Esse aqui é um tutorial, mas a gente tem que lembrar que isso não é a parte mais importante da sua candidatura, do seu application. O application é um processo holístico, então tudo vai ser avaliado e tudo tem um peso muito forte, tá? Então as redações, elas são importantes? Sim, mas elas não são tudo, tá? Eu acho que é interessante a gente avaliar também que a universidade, ela tem um perfil, ela tem uma personalidade, e ela quer encontrar um aluno que tem essa mesma personalidade do que ela. E como que ela vai fazer isso? Através da avaliação das suas gerações, tá? Então as gerações são importantes porque você tem que dar um pouquinho, mostrar um pouquinho da sua personalidade, do que você gosta. E aí, assim, o admission officer, a pessoa que lê as candidaturas, vai avaliar se você tem um perfil interessante para aquela instituição ou não, tá? E aí, falando de admission officers, eu queria, né, fazer essa provocação aqui para vocês. Eu acho que todo mundo já sabe que um admission officer, como eu falei, é aquele profissional, a profissional responsável por ler as candidaturas de uma certa região, de um certo país, e decidir quem entra e quem não entra na universidade. Vocês têm noção de quanto tempo um admission officer pode levar lendo a sua candidatura? Alguém quer citar um valor? Vocês acham que é 1 hora, 5 dias, um mês? Na verdade, esse tempo, essa estimativa, é de mais ou menos 12 minutos, tá? Então, tudo que você prepara ali por um ano, as pessoas preparam até às vezes em 2 anos uma candidatura, isso é avaliado em 12 minutos. Então, a sua redação, ela tem que se destacar entre todas as outras redações, a sua candidatura completa, né? Mas a gente está falando de redação especificamente. Ela tem que se destacar em meio de todas as gerações, todas as candidaturas que aquele ou aquela admission officer lê, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas redações. Eu vou mostrar 2 exemplos para vocês, tá? E eu queria mostrar antes fazer uma brincadeira com vocês. Queria saber como que vocês acham que vocês conseguem se destacar com essas redações, tá? Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui de verdade ou mito, tá? Vou falar uma frase aqui, fazer um statement. Eu quero que vocês avaliem se é verdade ou mito isso. Então a primeira é a seguinte: as essays e aqui, né, especificamente as personal essays, os personal statements, enfim, elas devem ser escritas obrigatoriamente na primeira pessoa do singular. Você acha que isso é verdade ou que isso é mito? Verdade.
E o que a gente mais vê aqui, até como orientadora do Education USA, a gente, né, cada escritório do Education USA, a gente tem os advisors que leem as redações e dão esse feedback para as candidatas e candidatos. E o que a gente mais vê são pessoas que escrevem essas redações na terceira pessoa do singular, né? Então, falando, olha, eu acredito, essa pessoa, ela é um ótimo aluno, eu acho que é uma fórmula que a gente aprende muito no ensino médio no Brasil, né? O que isso não é obrigatório para uma universidade americana. Na verdade, deveria ser até o contrário. A gente tem que sempre se vender nesse processo de application. E por isso que as essays são escritas em primeira pessoa. As universidades querem saber o que você pensa, quem é você. Lembra que no começo dessa apresentação eu falei um pouquinho sobre mostrar a sua personalidade, ver se a sua personalidade é um perfect fit para a personalidade da universidade, e é nessa redação que as instituições vão entender um pouquinho mais sobre como você age, como você pensa, e por isso que isso deve ser escrito na primeira pessoa do singular, tá? Tem mais uma perguntinha aqui, então eu queria mostrar para vocês. É interessante pedir feedbacks das minhas essays para os meus amigos, professores e parentes? O que vocês acham? E eu acho que isso é um grande mito. Por quê? Acho que as pessoas aqui no Brasil, elas gostam muito de feedback, e eu acho que é um processo tão complexo, um processo tão difícil, que talvez eu entenda que bata uma insegurança. E aí você vai mostrar a sua redação para todo mundo, para todos os seus amigos ou conhecidos e colegas que você acha que falam bem inglês, ou também que estão passando por esse mesmo processo do application, vai mostrar para todos os professores, todos os seus parentes, porque um tio, uma tia sua fez o MBA nos Estados Unidos, enfim. Isso não é tão produtivo. Por quê? Porque você vai mostrar a sua redação para pessoas, de repente, que não conheçam tanto você. Eu acho que, além disso, quantas mais pessoas a gente mostra nossa essay, pessoas que às vezes não são treinadas, não têm esse treinamento para ler redações para universidades americanas, talvez não conheçam ou não entendam a sua história. Pode acontecer que você tenha muitas críticas, muito feedback, e você não consiga desenvolver uma boa redação, porque sempre alguém vai falar para você melhorar algo, ou eles concordam e discordam de algum ponto. Por isso que a gente sempre fala aqui para você mostrar para profissionais que realmente entendam do processo de candidatura para os Estados Unidos, entendam da personalidade de cada universidade para onde você está se candidatando, e também entenda um pouco sobre a sua história. Então, mais uma vez, o Education USA, a gente tem esses profissionais, os advisors, como a gente chama, que podem oferecer esse serviço de leitura e revisão de essays e currículos para você que está passando por esse processo de candidatura a uma universidade americana, tá? Eu quero mostrar então essas duas redações hoje. Eu vou mostrar um personal statement e eu vou mostrar uma redação curta, tá? Então, o que é isso, mais ou menos, para vocês entenderem? Algumas universidades, elas vão pedir para você escrever uma redação, uma essay, que a gente chama de personal essay, ou às vezes leva o nome de personal statement, tá? Essa redação, ela é uma redação que ela é como se fosse a sua carta principal, a sua redação principal. Ela vai abrir a sua candidatura, tá? Ela é uma redação muito importante porque ela vai para várias universidades, né? Então é um tema sempre muito pessoal, até por isso que ela leva esse nome, personal statement, tá? Então os temas que você pode escrever são temas que você fale um pouco e reflita um pouco sobre algum obstáculo que você passou na sua vida, alguma vez que você mudou de ideia ou deixou alguém mudar a sua ideia, sobre um fracasso, e como você superou aquele desafio, enfim. Por isso que é sempre escrito em primeira pessoa. Tá? Algumas universidades aí também, quanto mais competitiva é a universidade, mais trabalho você vai ter, né? Mais redação você vai ter que escrever. Então, algumas outras universidades, além dessa personal statement, personal essay, ela vai pedir para você escrever uma redação de acordo com o tema que ela oferecer, tá? Então, vou mostrar aqui, por exemplo, essa redação, que eu acho que foi da Universidade de Chicago, se eu não me engano, que o tema era Dog and Cat, Coffee and Tea. Everyone knows there are two types of people in the world. What are they and who are you?
Então, além dessa personal essay, essa aqui a gente vai chamar de supplemental essay, que é uma redação específica para algumas universidades, tá? E cada universidade vai ter um tema diferente. Então, essa daqui, ela quer saber quem é você, como é que você enxerga o mundo e qual desses dois tipos de pessoa você se encaixa, né? Então é muito legal porque você tem que mostrar realmente quem é você, a sua personalidade, o que você pensa, tá? Eu vou mostrar agora para vocês uma essay. Essa daqui é uma personal essay, tá? Vou ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Então, essa personal essay que a gente tem hoje, ela escolheu um tema, a pessoa, né, que se candidatou para a universidade, ela escolheu esse seguinte tema, estava se candidatando para uma graduação nos Estados Unidos, e esse é um dos prompts, como a gente fala, que são disponíveis pelo Common App. Então, o prompt era: The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you and what did you learn from the experience? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a letra para vocês conseguirem enxergar melhor. Então vamos ler essa redação e eu vou fazer alguns pontos aqui para vocês entenderem por que ela é uma redação muito bem sucedida nesse papel de transmitir uma mensagem e transmitir a personalidade da candidata. Tá? Então vamos começar a ler. So, 1940 Brazil. Fabiano is a war veteran suffering of the post-traumatic stress disorder. Usually, this sort of disorder is strictly related to panic attacks, OCD, or anxiety, problems Fabiano suffered from and that were intensified after he returned home. He was the most violent and dry family provider I have ever seen, a strict general inside his own household. That expert describes a character I played for a short movie in 2017. Então, esse começo, se você reparar, parece até que ele tá falando de uma outra pessoa, né? E você falou, Desirê, mas você disse pra mim que tem que falar na primeira pessoa do singular e essa daqui claramente não tá na primeira pessoa. E ao mesmo tempo, é uma história bem diferente, né? A gente tá falando de um veterano de guerra em 1940 no Brasil, que tem vários ataques, né? Tem alguns problemas de panic attack, tem OCD, tem ansiedade. Como assim? Que história é essa? Então, essa estratégia que a gente tá vendo que essa candidata usou, é o que a gente chama de hook the reader. Então, o que é isso? Ao invés de você já começar falando, Hi, my name is Desiree, I am an advisor at Education USA, você tem uma estratégia de você criar um suspense para conseguir que o leitor ou a leitora continue a ler a sua redação. Porque lembra, o Admission Officer tem várias redações para ler. Como é que você consegue se destacar? Você consegue se destacar, né, criando uma redação que não seja igual às outras. Então, ao invés de você sempre começar já respondendo a pergunta ou se apresentando, acho que você pode criar um suspense ou um mistério, né, para conseguir prender o leitor a continuar a ler a sua redação. E é nessa aqui, nesse exemplo, essa redação é muito bem sucedida por isso, porque ele cria um suspense, fala de uma pessoa que não tem nada a ver, né, com a candidata em si, mas ao mesmo tempo eu quero entender um pouco mais. Como assim você começou uma essay dessa forma? Então, essa redação é bem sucedida nesse primeiro passo de hook the reader. Então, fisgar o leitor a continuar a ler, tá? Então, vamos continuar. However, my biggest surprise with this project was to realize that there was a considerable symbiosis between me and Fabiano, both as rude, selfish, anxious people who never show weaknesses. Certainly, we were a reflection of each other, fighting a battle every day and struggling to manage. Então, olha que legal essa redação. Já no começo, ela me mostra mais ou menos o caminho para qual ela vai seguir, que é o quê? Essa pessoa que ela descreveu, que era uma pessoa rude, mas era uma pessoa violenta, era uma pessoa um pouco selfish, que não gostava de mostrar nenhuma vulnerabilidade, por mais que seja um personagem que essa candidata
teve que play, né, foi um personagem no short movie, ela começou a ver que tinha, assim, uma simbiose, né, então olha que palavra legal para um nível já undergraduate. Tinha essa simbiose entre ela e essa personagem, tá? Então, ela era um reflexo desse próprio personagem. Então, olha que legal, ela começou a mostrar já uma fraqueza que, por mais que ela diga que ela não gosta de mostrar essa fraqueza, essa vulnerabilidade, ela já está mostrando. Eu já estou super imersa como leitora, quero continuar a ler redação. Já vi que ela tem um inglês, um bom uso de vocabulário, pontuação também é interessante, não sempre segue uma regra, né? Você pode também construir parágrafos menores e parágrafos longos, tá? O ritmo tá legal, ela não tá fazendo só frases muito longas, ela tá fazendo um bom mix de frases longas, médias e curtas também, como eu disse. Eu quero continuar a ler a redação, então vamos continuar a ler. As a regular teenager, I was extremely concerned about my image and reputation. Yet, there was also something I did not want people to see, my insecurities. Thus, going to school was like a theatrical performance in which I had to play a fabricated portrait of a strong man. Worse, I thought this would be my lifetime character. Like Fabiano, I saw the propagation of masculinity as a manner to control everything around me. I was the class representative, chair of all debates, and the director and producer of the school's film project. Então aqui a gente já descobre mais ou menos o sexo dessa pessoa, então era um menino. É, ele começa a falar um pouco mais sobre essas inseguranças que ele tinha, então por que era um reflexo desse personagem, Fabiano, um personagem que ele estava fazendo num filme para a escola? Porque ele queria controlar tudo. E é muito legal o uso que ele fala depois do propagation of masculinity. Então, mais uma vez, ele mostra assim uma maturidade, um bom uso do inglês. A redação também está muito coesa, então um parágrafo está muito bem ligado ao outro, nem um parágrafo está boiando, como a gente fala, né? Então ele usa thus, ele usa lá however lá em cima, entre os parágrafos mesmo, né? Uma frase com a outra dentro do parágrafo, elas também estão ligadas. Então essa frase aqui, ela tem um bom topic sentence, que é a primeira frase de cada parágrafo, que ela é muito importante. Ela também liga, olha, yet. Então mais uma vez o nível de inglês dele está muito bom, a pontuação também está diferente, frases longas e frases curtas. E ele já está falando um pouquinho sobre como ele pensava, porque a gente está vendo que todos os verbos estão no passado. Então eu também consigo entender como, né, vou fingir que eu sou uma admission officer, como admission officer, que eu imagino que ele já não pensa mais assim, que algo aconteceu, tá? Então ele mostra também que todas essas atividades que ele fez, o que é muito legal, porque ele também já deixou ali meio que implícito que ele fazia teatro, fazia filme, né, era representante de turma, representante de debates, diretor, ele produzia os filmes, então implicitamente ele já colocou também as atividades extracurriculares que ele fez. Então é legal que ele não está parecendo muito forçado essa maneira como ele está introduzindo as atividades extracurriculares. Então isso ficou muito bem escrito junto na história que ele está criando aqui, né? Que ele está mostrando. Então, ele está dizendo que esse personagem que ele fazia era muito fácil esse Fabiano, né? Encarar esse personagem, porque ele também se sentia um personagem, porque ele achava que ele tinha que ser controlar tudo, ele tinha uma ideia de uma masculinidade um pouco tóxica. Então isso é muito legal também, né? Ele ter essa maturidade para reconhecer que ele mudou de repente. Então vamos continuar? Unfortunately, this invented character I played every day did not make me a strong leader. Without any sort of alert, time completely Fabianized me in my attitudes. I habituated myself to act in a noxious, self-interested, and authoritarian way. Not a leader, a dictator. Então, olha que legal aqui. Se você não entendeu a mensagem que ele passou, ele está deixando agora totalmente explícito que esse personagem, que na verdade era ele mesmo, não traduzia muito bem a pessoa que ele era. Ele só achava que, nossa, eu vou agir dessa forma, eu vou ser um pouco autoritário para mostrar que eu sou uma pessoa forte.
Então, ele falou que o tempo fabianizou ele. Então, ele também está mostrando aqui um certo domínio da língua, né? Ele meio que criou uma palavra, mas a gente sabe que essa palavra significa o quê? Bom, ele mostrou pra gente lá em cima que ser fabiano significa o quê? Ser um pouco ditador, ser um pouco egoísta, querer controlar tudo, né? Então é legal que ele criou uma palavra nova, mas uma palavra que faz sentido. Então aqui também isso está acrescentando pontos para esse domínio da língua que ele tem, tá? Bom uso de pontuação novamente, né? Algumas frases curtas e longas. E por que é importante ter esse mix de frases longas, médias e curtas, gente? Para criar um ritmo, como eu falei, e dar mais força às algumas frases, né? Então, olha essa daqui. I habituated myself to act in a noxious, self-interest in authoritarian way. Ponto. Not a leader, a dictator. Então, olha que forte que ficou. Ele começou a perceber, ao representar esse personagem no filme, que ele era muito isso também. Ele também se sentia um personagem, ele não estava sendo ele mesmo. Ele não estava sendo o líder, ele estava sendo o quê? Um ditador. Então, ficou bem forte esse final desse parágrafo, tá? Então, agora a gente já tem todo o contexto inicial que a gente precisa ter para continuar essa redação. Então, a gente já sabe que ele era uma pessoa que tinha uma noção de liderança um pouco tóxica, bem atrelado a essa masculinidade tóxica, como ele disse. Então, eu consigo imaginar que alguma coisa mudou. Então, vamos continuar a ler. Then I had a panic attack in front of all my classmates during a chemistry class, just 1 week before the Brazilian National University Entrance Exam. Então, olha só como esse parágrafo é diferente. Se todos os outros parágrafos, ele estava seguindo uma fórmula, né? Os parágrafos bonitinhos, todos bem iguais, né? Como a gente consegue ver. Agora, ele está mudando completamente, até né, visualmente, o parágrafo. Ao invés de fazer parágrafos bem definidos no padrão, né, ele fez vários mini parágrafos de uma frase, um seguido né, do outro. Então, visualmente, a gente já consegue ver que alguma coisa diferente aconteceu. E realmente aconteceu. Ele falou que ele teve um ataque de pânico em frente a todos os seus colegas, numa aula de química, uma semana antes a gente consegue imaginar ali, do Enem. Então, nossa, que mudança, alguma coisa vai mudar. E a gente consegue entender isso, né, pela transformação visual do parágrafo dele. Então, vocês também têm essa estratégia de reforçar visualmente alguma mensagem que vocês querem transmitir, que é no caso desse candidato, tá? Então, a gente já consegue imaginar que alguma coisa vai acontecer. Vou continuar a ler porque eu realmente, essa redação em nenhum momento, ela me faz querer desistir de lê-la. Eu quero realmente continuar. Então, vamos lá. In fact, in the chemistry class, I exploded just like a combustion reaction. Fire begins with ignition, and the concern of not being able to accomplish all the commitments I had triggered my panic attack. A combination of fears, indecisions, and an intense daily routine were the elements responsible for creating such great damage, whose project could only be an outbreak. Então, esse aluno aqui, por mais que ele fale dessas atividades de teatro, de filmes, ele queria fazer química. Então, é muito legal aqui que ele trouxe essa expertise dele de química para a redação. Então, ele teve um ataque de pânico em frente a todos os seus colegas numa aula de química, e é isso, ele criou uma metáfora para falar como esse episódio micro transformou a vida dele. Então, ele está pegando um episódio micro, né, uma coisa que aconteceu na vida dele, e está tirando um significado maior, ele está olhando numa perspectiva macro. Né? E aqui ele trouxe esses elementos de química para realmente reforçar essa mensagem, essa metáfora que ele teve. Então, já que era uma aula de química, né, também que ele teve isso, ele teve um ataque de pânico, realmente esses elementos que eram, por exemplo, a indecisão, o medo dele, uma rotina muito intensa de estudos, né? Isso foram elementos que juntos criaram uma explosão, que foi o quê? Esse ataque de pânico dele, tá? E aí ele começa a dizer que isso vai ter uma transformação ainda maior, né? Porque a gente imagina, eu vou pegar aqui óleo e vou pegar sei lá, um fogo e claro que isso vai explodir, né? Então aqui a gente consegue imaginar que, nossa, alguma coisa vai acontecer além disso. Quero continuar a ler essa redação. Therefore, as the removal of fuel and the path to extinguish the fire is important to fight the combustion process, I also had to tackle my combustible habits by suppressing the Fabiano part in me.
I realized that the community that surrounds me is an important influencer on how I feel, and it will always be my responsibility to improve it. As a result, the attitude made me rethink my concept of masculinity and leadership too, not in a feminized way, but in its complete opposite. Furthermore, I turned into a modified and better young man who does not care about representing the portrait of a strong man. Conversely, by demonstrating my weaknesses and being more sensitive, I experienced a terrific personal growth as a human being. Indeed, the heat energy originated in the explosion became the responsible of a warmth in my perspective of life. Então, aqui de novo, ele está trazendo alguns elementos de química para reforçar que ele explodiu, sim, porque vários elementos que não deviam estar juntos acabaram ficando juntos, que eram indecisão, medo, medo de mostrar vulnerabilidade, uma rotina intensa de estudos, tá? Então isso realmente fez ele explodir, fez ele ter esse ataque de pânico em frente da turma, mas uma explosão, ela não acaba por aí. Tudo que explode realmente cria alguma coisa nova, ou modifica algo, né? Da gênese a alguma coisa diferente. E é isso que ele se tornou. Esse fogo, né? Esse fire, dessa explosion que ele teve, deixou ele um pouco mais sensível e entender que tudo bem mostrar, né? As suas inseguranças e sua vulnerabilidade. Isso não vai tornar ele menos líder, ou isso não vai tornar ele menos homem, né? Pelo contrário, vai mostrar sim que ele é uma pessoa melhor. Então, muito legal que ele está conseguindo trazer esses elementos de química e criar metáforas com isso, né? Então ele continua: I was no longer Fabiano. Moreover, as combustion has the potential of destruction, it can also generate new projects. For instance, I learned how to be a positive leader as I perceived that leadership means understanding and fighting for the rights of the ones you led, while having the abilities of communication and decisiveness. Due to this, I organized a group, and this time together, we produced an awareness film addressing anxiety in young adults. The video, which was shown to the entire school, provoked the need to debate mental illnesses among students and teachers. Então, aqui mais uma vez ele está dizendo que, né, trazendo esses elementos de química, falando que essa combustion, esse ataque que ele teve, criou novos produtos, então, de novo, elementos de química, para falar que ele teve um impacto positivo, né? Então, ele não está olhando esse ataque de pânico de uma maneira negativa. Ele fala assim, nossa, eu tive um ataque de pânico frente aos meus amigos, mas no final das contas isso foi positivo, porque não só mudou a mim, não mudou ele como pessoa, também teve pontos positivos e consequências positivas para a comunidade dele, no caso a escola, que ele produziu um filme, falou sobre mental illness. Então é muito legal como ele está trazendo também esse aspecto altruísta, assim, que ele pensa na comunidade, ele pensa nas pessoas que ele lidera, ou que ele liderou. A redação está muito coesa, dentro dela também ele está usando expressões de ligação, um parágrafo com o outro, e as frases umas com as outras estão muito juntas, são muito coesas, nenhum parágrafo está floating, o ritmo está legal, o vocabulário dele também é bem interessante, mostra que ele tem domínio da língua, tá? E vamos continuar então. So hence, the harmful portrait of a strongman I wore for a long time needed to be set on fire in order to generate a more benignant product. I now want to fill up and ignite a similar combustion process in our Fabianized world, that being the only way to alkalize this acidity presented in our toxic society. Essa é a conclusão dele. Tá? Então ele está dizendo mais uma vez que isso foi um episódio positivo na vida dele, tá? Que na verdade foi muito importante. Como a gente vive num mundo, como ele diz, numa sociedade tóxica, isso foi uma maneira de neutralizar um pouco essa acidez que ele tinha e uma acidez também que a gente vê na nossa sociedade. Então, mais uma vez, ele traz alguns elementos para criar uma metáfora. Essa redação é uma redação muito bem sucedida. O candidato passou para todas as universidades onde ele quis, realmente. Eu acho que é outro ponto para a gente dizer aqui. É uma redação muito madura também, que ele fala muito dele, mas ele também não passa tempo só falando dele. Também fala das consequências, dos impactos positivos que ele criou
ao passar por esse episódio na vida dele. Então, mais uma vez, para reforçar, ele pega um episódio micro e reflete algo macro na vida dele, tá? Essa redação, ela é sobre aquele prompt, mais uma vez, é o prompt número 2, tá? The Lessons We Take. É uma ótima redação. Ela tem alguns erros de alguma outra palavrinha, um erro gramatical, uma preposiçãozinha, teve um ou dois typos ali, mas isso não é um grande problema, sabe? Eu acho que tem muitos alunos internacionais que falam, e se eu errar, e se eu tiver um typo? Claro que seria ótimo não ter, mas se acabar tendo, acho que se a sua redação consegue transmitir uma mensagem muito boa, se você fala de você, se você tem uma história, uma mensagem para contar, o Admission Officer consegue perdoar um pouquinho, né? Um pouquinho, esses pequenos erros que você teve, tá? Contanto, mais uma vez, que seja uma redação com uma ótima mensagem, tá? Acho que também é importante dizer que tem um limite de palavras para essa redação. Então, ela aqui realmente tem 648, se eu não me engano, tá? Esse máximo vai 650. Recomendamos, claro, que nunca passe disso. Se é 650, realmente ser 650, mas nunca ser menos, né? Nunca ser 400, 500. Se você consegue escrever uma boa redação ali a partir de 550, eu já acho que é uma redação muito boa, tá? Redações com poucas palavras também, isso também não pode acontecer, não fica tão legal, tá bom? Por último, a gente vai ler mais uma redação. Essa é uma supplemental essay, tá bom? É uma redação curta que eu queria mostrar para vocês. Aqui. De uma universidade específica, Stanford, que ela pede que o aluno fale um pouquinho sobre escrever uma carta para o futuro colega ou colega de quarto que você vai ter na faculdade, tá? Essa, como a gente fala, uma supplemental, ela é geralmente menor. E muitas pessoas, elas acham que por ser uma redação menor, ela não é tão importante assim. Mas pelo contrário, de novo, você tem que mostrar a sua personalidade aqui, tá? E também, não é só porque é uma suplemental que você não vai passar tanto tempo nessa redação, tá? A gente vê muitas vezes aqui, como Advisor no Education USA, pessoas que acabam copiando uma redação em outra, isso nunca fica legal. Tente se planejar o máximo possível para você conseguir escrever uma redação boa, que na verdade seja específica para aquela universidade, tá? Então essa daqui, não é só porque ela é uma carta para o seu colega de quarto, para o roommate, que você vai falar, Hi, my name is Desiree and I wanna be your roommate. Não, vamos pensar de maneira diferente. É a mesma estratégia da personal e do personal statement, personal essay. Pensar diferente, fazer com que o leitor consiga ler a sua redação, entenda a sua personalidade e queira continuar a ler a sua redação, tá? Então, essa daqui, olha que diferente. Ela começa como se fosse uma bula de um remédio. Ao invés de fazer aquela forma tradicional de realmente escrever uma carta, a universidade pediu uma note. Então, você pode escrever do jeito que você quiser. Então, essa aqui vai ser uma bula, mais ou menos, e vai ser sobre o candidato, tá? Então, como se fosse uma information for the user, que no caso vai ser o roommate. Então, aqui, esse candidato, ele pensou, nossa, vou fingir que eu sou um remédio, e aqui vai ser a minha bula para você entender como é que eu sou. Então, eu vou falar um pouco da minha composition, vou falar o que eu gosto, cravings for popcorn, 10%, cheesy comedies, 5%, soccer, 5%, coisas que a pessoa gosta, né? Attempts to play the piano, 10%. Então é muito legal a maneira como você consegue criar, mais ou menos, um ambiente que a gente entenda quem você é através de uma carta de uma redação para uma universidade, tá? Então aqui, usage, mais ou menos. Take when you wanted to be challenged, both intellectually or on battlefield. Então aqui também tem um certo humor. Essa pessoa em específica, ela tinha um humor bem presente na personalidade dela. Então isso é muito legal. Side effects, headaches. I have a curiosity, my curiosity drives me to ask many questions. Então, isso pode ser um pouco chato se você não gostar. Brazilian Portuguese. After taking it for a long semester, you might involuntarily start using Brazilian expressions. Então, aqui ele também está trazendo um pouco da internacionalidade dele, né? Então, é muito legal, porque você tem várias maneiras de criar. Então, por que a gente está mostrando essa redação? Para vocês realmente se inspirarem e saírem um pouco do clichê, saírem um pouco do básico,
tá bom? E mais uma vez, não só porque ela é uma Supplemental Essay, que ela não deve ser única, que ela não deve ser super diferente e que você não deva passar tanto tempo nela, tanto quanto você passaria no Personal Statement, tá bom? Gente, só para terminar, eu gostaria de reforçar que você tem, sim, todo o apoio do Education USA para continuar nesse seu processo de escrever essays, né? Seja para um nível de graduação, mestrado, PhD, enfim, né? A gente está aqui para ajudar todos vocês, então procure o Centro da Education USA mais próximo da sua residência. A gente tem essa opção de orientações individuais, que a gente pode ler sua redação, fazer um brainstorm juntos. A gente também oferece alguns serviços, alguns centros oferecem serviços de tradução, tá bom? E uma vez que você passando para a universidade, a gente oferece orientação pré-partida, tá? Então, contem com a Education USA, somos profissionais treinados com vivência nos Estados Unidos, né? Seja numa faculdade, lá fora também. Então, é muito legal vocês contarem conosco para ler suas essays, seu personal statement, o seu supplemental, ou até o seu currículo também e portfólios, tá bom? A gente fica por aqui hoje. Eu convido todos vocês a seguirem também a rede de Education USA no Instagram ou no Facebook, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.